Para você que tem na família um adolescente, um primo, irmão, ou mesmo um amigo que seja um vizinho, um conhecido, enfim, alguém que você queira ajudar, que é um jovem aprendiz que não entrou no mercado de trabalho, você deve assistir esse vídeo aqui e dar essas dicas para ele. Eu sou Beto Campi e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. É muito comum o jovem aprendiz ter dificuldades para conseguir o primeiro emprego, e isso eu posso estender até para alguns estagiários que acabam saindo da faculdade e não conseguem entrar no mercado de trabalho, e não só pela falta de experiência profissional, que, claro, é relevante, mas porque pecam muitas vezes em questões de postura, imagem e comportamental. E é isso que eu quero falar aqui para vocês hoje. Eu vou dar 5 erros, que são 5 dicas que o jovem aprendiz normalmente comete e que atrapalham ele nessa busca. E aí, se você conhece alguém, procura orientar, procura dar essa dica, tá bom? Porque isso aqui é muito importante, é muito relevante, ajuda demais, demais a evitar problemas maiores ou até mesmo essa dificuldade, essa demora em entrar no mercado de trabalho. Muitos engasguei aqui. Muitos jovens aprendizes, pronto, agora saiu certo, têm o hábito de chegar no emprego com muito medo, muita insegurança, o que é algo normal diante da determinada situação. Ou seja, a primeira vez que está passando por aquilo, está sem o respaldo, por exemplo, de um irmão, de um pai ou de uma mãe juntos. Então ele está ansioso, ele está com medo do que vai vivenciar, do que pode encontrar, se vai passar pelo processo seletivo. Então ele vai para essa entrevista com muita ansiedade e intenção de conseguir um emprego. E isso faz com que ele tenha um desempenho incorreto, fale coisas inadequadas ou não consiga falar aquilo pelo qual ele se preparou. E há também aqueles que não se preparam, que vão sem saber nada mesmo e lá conseguem ter uma performance horrível. É claro que o recrutador deve entender e dar um desconto nessa análise ao qual você está pegando uma pessoa que é despreparada, que está vivenciando a primeira vez e entender todas essas questões comportamentais que eu citei. Em contrapartida, muitas vezes há recrutadores que não vão entender isso, há recrutadores que estão precisando de um jovem aprendiz que seja mais proativo, que demonstre essa boa vontade, que demonstre interesse em aprender, e é isso que ele vai avaliar. De repente ele pega lá um rapaz totalmente ansioso, inseguro, mal consegue falar, e aí, naturalmente, ele não vai aprovar e vai procurar outro que consiga transmitir esse tipo de segurança e não ansiedade e medo. Segundo erro comum que o jovem aprendiz comete: roupa, imagem, a postura profissional. De novo, normalmente eles não têm esse tipo de conhecimento, estão começando a entrar no mercado de trabalho, mas fica aqui a orientação, a dica, e como eu falei, se você conhece alguém nessa situação, leva isso para conhecimento, mostra meu vídeo, compartilha meu vídeo para que eles possam entender isso. Procure ir com uma roupa discreta, evite roupas de time de futebol, boné, tênis muito colorido, roupa muito colorida ou com temas agressivos. Por exemplo, se você gosta de temas, por exemplo, com caveiras, enfim, personagens de filme de terror, não vá numa entrevista de emprego dessa forma. Claro que para um jovem aprendiz, para um estagiário, é até normal que vá geralmente com um esporte fino, vá com um sapatênis ou com um sapato mais simples, mais esportivo, utilize o jeans. E aí, se possível, coloque uma camisa social ou uma camiseta polo. Pode até ser uma camiseta comum, porém discreta, geralmente daquelas mais básicas, de uma cor única. É o cenário ideal, vai passar um pouco mais de responsabilidade e segurança. Porque, entenda da seguinte maneira: todo recrutador, como eu disse avaliando o primeiro erro, todo recrutador tem que dar esse bom senso, entender que o jovem aprendiz está na primeira oportunidade, etc, etc. Porém, aquela característica
vai ser avaliada, porque ainda que exista o bom senso, exista ali o desconto de entender, de aceitar, ele está contratando para a empresa e ele não quer colocar qualquer pessoa lá, ou uma pessoa que possa vir a dar problema. Então ele vai ver se você tem base familiar, se você é uma pessoa já mais sensata de compreender que está num ambiente de trabalho não pode de qualquer jeito, né? Vai de camiseta regata na entrevista, ou você pode aparecer de repente para trabalhar com uma camiseta regata. Então eles querem que você tenha pelo menos um mínimo do mínimo do mínimo de senso básico. Então, reflita, modifique o visual. Se você gosta de andar com brinco, gosta de uma roupa diferente, evita. Ah, mas Beto, isso não é agora para 2023, nós estamos nesse período já de mudança, as pessoas já não ligam mais para isso. Não, existem pessoas que ligam, sim. Existem empresas que ainda são mais conservadoras e não tem nenhum problema com isso de agirem dessa forma. Né? Só não pode discriminar, né? Não contratar a pessoa por causa disso. Mas ela pode entender que você, por exemplo, ir lá com um brinco, com uma camiseta mais à vontade, que você não está levando a sério aquele processo. Que você é uma pessoa largada e você pode fazer isso no ambiente de trabalho. Então é importante você pensar sim nisso e procurar se resguardar e evitar de qualquer questão desse gênero. Tá? Terceiro erro muito comum. É natural, se você for ver, que o menor aprendiz não tenha um currículo profissional. Por quê? Ele é o jovem aprendiz, ele está entrando no mercado de trabalho, então ele não tem empresas lá para citar, não tem experiência profissional, salvo exceção algum outro que possa ter trabalhado com algum amigo, algum parente, em trabalhos mais informais. Então, o que você deve preencher no currículo? Nunca vá sem currículo, nunca vá com o currículo dobrado, amassado, e muito menos com o currículo vazio. Também é natural que nesses cenários o currículo seja de uma página só, e lá você pode, por exemplo, colocar os seus dados pessoais, logicamente o nome, a sua data de nascimento, nacionalidade, endereço, ok? Coloque um objetivo. Mesmo sendo um jovem aprendiz, o que você busca? Se já tem o dado da vaga, já sabe do que é a vaga, coloque isso. Se você quer questões administrativas, descreva as questões do que você faz hoje na faculdade, ou que faculdade você pretende cursar, o que você tem facilidade, quais são seus pontos positivos, suas aptidões. Normalmente a geração hoje de jovem aprendiz já nasce, né, com a tecnologia, então sabe mexer muito bem com aplicativos, com a internet, com alguns programas. Por exemplo, o Photoshop, que é um programa muito utilizado aí por designers e outros profissionais, muitas pessoas de 16, 17 anos já sabem mexer. Então você pode colocar isso, né? É relevante. Coloque ali para você não encher linguiça, como é falado popularmente, mas preencher com alguma informação, para que o recrutador possa ver o que você tem de conhecimento, ainda que básico e limitado, mas ele possa daí gerar ideias e ter argumentos do que possa é, e como utilizar você, quais são as características que você tem, que ele pode usar você, por exemplo, dentro da empresa. Tá? Quais são seus interesses, quais são seus estudos, o que ele pretende fazer. Por exemplo, você é uma pessoa interessada em fazer veterinária. Você gosta e já trabalhou, por exemplo, teve uma oportunidade de ser mensageiro ou atender, trabalhar no estoque rapidamente numa pet shop de um amigo. E aí você vai procurar emprego numa loja para questões para vender sapato. Qual a chance de essa pessoa te contratar e você não ficar, dele te ensinar e você, por exemplo, não ficar? Porque você quer seguir esse segmento, por exemplo, da veterinária, das questões de pet shop. Então, tudo isso é relevante, é importante você colocar. Quarto erro, tá? Que o jovem aprendiz comete, e mude esse tipo de pensamento porque você tem isso na palma das mãos. Não fazer treinamentos, não fazer cursos, não se interessar em aprender e fazer mais. Trazer mais conteúdo para a sua vida. Vocês têm acesso ao celular, vocês têm acesso ao computador, a diversos tipos de programa, principalmente aqui ao YouTube, onde você tem o meu canal,
Tem o canal de outros profissionais, ao qual ensinamos muitas informações, passamos muito conteúdo, falamos muito sobre desenvolvimento pessoal e profissional. São coisas que vocês podem aprender e aí vão enriquecendo o seu vocabulário, enriquecendo o seu conteúdo profissional, para que você não fique perdido quando entrar numa empresa. E aí, de repente, algum outro funcionário, você é contratado, e um outro funcionário comenta algo e você. O que ele está falando? O que será que é isso? Pelo menos alguma vez na vida você já ouviu falar. E você pode fazer uma dezena de cursos gratuitos. Você pode, por exemplo, ouvir a gente falar aqui gratuitamente. Aliás, aproveitando a oportunidade, eu quero pedir gentilmente a vocês que não são inscritos no canal, os que são, muito obrigado, ative o sininho aqui, a campainha, para que você possa receber as notificações sempre que eu inserir um vídeo novo. E para você que não é inscrito, por favor, inscreva-se. Inscreva-se no canal e aí você vai receber bastante conteúdo, bastante informações sobre desenvolvimento humano, pessoal e organizacional, tá bom? Então procure se informar, procure ter muito conteúdo para agregar valor. Faça cursos diversos. De repente você está buscando alguma coisa e você se identifica com outra e passa a gostar mais e até vai transformar a sua carreira. Isso vale também para o estagiário que está entrando, saindo do mercado de trabalho e vai procurar, saindo da faculdade, vai procurar o mercado de trabalho, está entrando no mercado de trabalho agora para poder aprender e não tem conteúdo, não tem informação, só tem a parte teórica. Então faça mais cursos, aprimore-se, tenta desenvolver em casa. Você tem o Excel, é muito utilizado pelas empresas. Então vai lá, entra no seu pacote Office, digita lá, aprende a usar os mecanismos, aprende a fazer configurações. Às vezes as pessoas perdem tempo na internet vendo entretenimento desnecessário, ou entretenimentos que você pode fazer em outros momentos e deixam passar essas grandes oportunidades. E por último, o grande quinto erro do jovem aprendiz, que também é erro de quem dá suporte, ou seja, família, pais, irmãos, avós, enfim, seja quem está por trás do suporte dessas pessoas, é não dar respaldo através da sua experiência pessoal e profissional. Ou seja, tudo que eu falei aqui também poderia ter sido evitado se o pai ou a mãe explicar, por exemplo, para o jovem aprendiz as coisas que ele viveu. Olha, se você for procurar um emprego numa empresa diferenciada, poxa, vai com uma roupa social, se possível coloca uma gravata, né? Não utilize determinados termos, gírias, palavras que você usa com seus amigos. Não fica no celular lá no meio da entrevista, desliga o celular ou abaixa o volume. Cuidado, se comporta dessa maneira. Dê a mão para cumprimentar. De repente, né, o jovem, você vai um entrevistador, ele dá a mão assim, né? Bate, ou não cumprimenta, utiliza termos que ele está acostumado a utilizar com os amigos. Isso é inadequado, isso é incorreto. E a família pode dar esse tipo de respaldo, pode dar esse tipo de orientação, inclusive conduzir nessas questões de cursos e treinamentos, fazendo depois pequenos testes, abordagens e verificando se ele realmente aprendeu o conteúdo. Eu sou Beto Camp e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Um beijo e sucesso para vocês!